A gente pode narrar o que a gente tá indo fazer e tal. E por que a gente tá fazendo isso? Exatamente, né? Vai. Oi, gente, eu sabia. E eu sou o Flecha. E hoje a gente vai falar sobre como ter uma vida extraordinariamente comum, parte 2. Quer começar ou eu começo? Acho que a gente pode começar. A gente tá descendo, só contextualizando. Esse é o nosso condomínio. A gente tá descendo pra praia, a gente vai pegar o caminho da praia pra descer até o centrinho ali dos ingleses, porque como a gente mora em um lugar mais afastado, aqui no verão, e hoje é dia 27 de dezembro? 28. 28 de dezembro. Ontem a gente ia pro sushi, a gente pegou um Uber e a gente desistiu, a gente pediu pro Uber Ficou voltar. meia hora pra andar, tipo, 3 quadras. 3 quadras. Aí a gente desistiu. E aí hoje a gente pensou, porque a gente tá com muita vontade, ano que vem a gente vai ficar Começar 3 o ano. meses. Dois meses, pelo menos. Pelo menos 2 meses sem ir no sushi, sem bebida Comer alcoólica, fora. sem bebida alcoólica, sem comer fora, sem nada. A gente vai manter uma alimentação que a gente se propôs por conta de alguns objetivos ali, que não vem ao caso falar. Mas a gente decidiu que a gente precisa se despedir, né, amor? Isso, e aí a forma mais rápida e melhor de a gente ir é de fato a gente caminhar até um lugar onde não vai pegar tanto trânsito e aí depois a gente consegue pegar um Uber e ir até lá, enfim. E a ideia de trazer o extraordinariamente comum é que é você enxergar possibilidades de coisas que talvez você não pensaria que são incríveis. A gente decidiu aproveitar para gravar esse vídeo no caminho, mas depois, quando terminar de gravar o vídeo, a gente vai seguir nossa caminhada, conversando, desfrutando, vivendo. E são essas coisas que de fato que não tem preço, que tornam a nossa vida muito mais rica de vida. Uma vida que realmente faz sentido. E isso foi muito eu acho que foi um posicionamento que o nosso relacionamento sempre teve, né, amor? Porque quando a gente começou a se relacionar, mesmo que a gente depois tenha vindo a terminar, eu te fazia viver a vida. O Felipe, Isso pra mim é coisa muito louca, assim, porque eu precisei me desconstruir muito e mudar muito o que eu enxergava que era de fato viver. Pra mim, viver boa tarde. Era se enfiar dentro de um shopping, era gastar. O prazer da vida estava em gastar. E aí, quando a gente começou a se relacionar, ele começou a ver o quanto eu vivia, porque eu sempre tive uma rotina muito de... Eu ia de manhã correr na praia, sempre fui pra praia, morava perto da praia, mais ou menos, né? Na época eram uns 15 minutos. Eu ia a pé pra praia, a gente fazia absolutamente todas as coisas a pé. Por quê? Era muito bom, eu tava ali sempre escutando uma música, sempre elevando minha vibração. E quando o Felipe se deparou com tudo isso, eu acho que ele ficou muito inspirado e muito apaixonado. E eu acho que a gente volta para aquela ideia até de que o exemplo ele arrasta, né? E eu acho que também, amor, até pegando um ponto do que eu tava falando no meu Instagram ontem sobre a Emily. A Emily em Paris. Isso. A Emily, ela é exatamente assim. Ela é uma americana que foi lá para Paris trabalhar e ela tá construindo sonhos, enfim. E ela sabe viver. Ela é uma pessoa que as pessoas querem ter perto. E toda a rotina que eu construí, que levou um tempo, onde eu tinha rituais matinais, onde eu tinha exercício físico, enfim. Quase tomou uma bolada aqui. Tudo isso foi me lapidando e construindo esse relacionamento de hoje, do agora. Mesmo que no início a gente tinha essas dificuldades, né, amor? Tu vai ficar... Tá. Então, quando você se preocupa em viver uma vida que vale a pena ser vivida, você automaticamente inspira as pessoas, você faz com que as pessoas queiram estar perto de você. Então, para de olhar para a vida quadrada e começa a olhar
a forma, a beleza da vida. O quanto caminhar, apenas caminhar, te dá tantas possibilidades. Por exemplo, quando eu trabalhava na CLT, que eu tinha que pegar 2 horas de ônibus, gente, eu amava pegar ônibus. Porque eu ficava vendo a beleza de Floripa. Eu ficava assim, encantada com as montanhas. Ai, Bia, mas eu não moro numa cidade bonita. Cara, é bonita porque você não consegue enxergar beleza nisso. Porque, por exemplo, pra mim, Floripa é muito mais bonita que Paris, por exemplo. Não. Paris não é uma cidade incrivelmente bonita, mas você entende que todas as pessoas elas acabam encontrando beleza em Paris? Por que será? Porque tem um conceito por trás. Então, se você vai tirar tem uma crença por trás em relação a isso. Exatamente. Quer tirar, amor? Eu seguro. Não. Eu acredito que quando você começa a mudar o óculos de você enxergar a sua vida, e quando a gente fala do extraordinariamente comum, é porque realmente é a gente ressignificar o que é extraordinário. É ressignificar a ideia do que é bom. Sim, não significa que a gente tenha uma vida extremamente simples. Porque, na verdade, Chegamos. Aqui a gente chega todos os dias, tem esses guarda-sóis que o pessoal monta aqui. E aí todos os dias a gente já chega, já tem montado os guarda-sóis aqui dentro do nosso condomínio, que tem essa saidinha ali para praia aqui, como vocês viram. Então a gente entende que não é uma vida comum. Não é que a gente tenha a vida mais básica de todas, porque não é isso, a gente não tem. A gente encontrou essa vida onde a gente não é influenciado a gastar muito, porque a gente está muito consolidado no que a gente escolheu. A gente escolheu viver aqui. E aí tem um ponto. Renunciamos muita coisa, inclusive. Isso, e aí isso casa com o estudo que eu tô fazendo da teoria da insuficiência, que é a gente entendeu de fato o que é suficiente pra gente. Uhum. Eu já fui uma pessoa que fez 100, 150 mil, 200 mil reais por mês e eu não sentia o meu grau de suficiência que eu sinto hoje. Era sempre querendo mais. Então a suficiência ela não tem uma ligação somente com dinheiro. É uma suficiência mental de entender que você precisa separar o que é ambição e o que é insuficiência de fato. Então, a gente, por mais que hoje tenha ressignificado tudo isso, a gente também vive nossa dualidade de nossa, será que a gente não tem que trabalhar mais para comprar mais coisa? Não, peraí. Por que a gente está querendo isso? E aí isso a gente vem numa questão de, se a gente for pegar na parte da sociologia, da desigualdade, de como a sociedade ela acaba fabricando alienação e frustração e insuficiência em escala, de fato. Por quê? Ser suficiente acaba com o capitalismo. E não tem como todo mundo ser suficiente. Amor, olha o buraco quase tão fundo quanto o seu. É verdade. Gente, suficiência é isso. Ontem o Felipe cavou... Anteontem o Felipe cavou um buraco parecido com esse, mas era um pouco maior e mais fundo, né, amor? Era maior, mais fundo. Pro nosso filho brincar, e no fim ele acabou trazendo umas outras criancinhas pra brincar, que eles ficaram, porque acabou ficando com água ali, e aí eu falei pra ele, filho, papai fez uma piscininha aqui pra ti. Então a gente pensa que às vezes se diferenciar pro nosso filho pra chamar atenção é comprar coisas. E a gente carrega muito a ideia de que sim, lógico, a gente vai sempre comprar algumas coisas, mas o mais importante de tudo são os momentos. É colecionar essas memórias. Custou R$0 fazer o buraco, né? E 2 horas e meia do meu tempo cavando. Mas, no fim, virou algo que com certeza vai ficar ali. Construímos uma memória ali que foi muito incrível. Então é você encontrar o que é o suficiente para você dentro da sua realidade. E eu até falei pro Felipe o quanto a paternidade tem desconstruído muito ele. Porque
Cara, ele nunca tinha se sujado tanto de areia na vida. Eu não igual gosto ele de fez praia, ontem. gente. E agora eu falo pra ela direto, amor, vamos na praia tomar um banho de mar. Eu falo. Pra você ver como tudo é percepção. Por exemplo, hoje ele enxerga benefício em vir pra praia. Antes ele não enxergava. É tudo como você escolhe enxergar. Qual que é o óculos que você tá querendo colocar? O E óculos ter alguém do lado, amor, desculpa te interromper, que eu acho que é Pode muito falar. importante esse ponto, é ter alguém do lado que te respeite como tu é e que não te obrigue a mudar. Ela não me obrigou a gostar de praia, ela não me obrigou, mas a vida foi se desdobrando para que eu passasse a gostar junto com ela. Exatamente. No sentido de que vale tanto a pena estarmos juntos que, mesmo que se ele não gostasse, ele conseguiu aprender a gostar, a sentir isso. E eu até me lembro de um caso de uma cliente que eu tinha da comunidade que ela acabou terminando esse relacionamento porque ela foi traída, mas ele era professor de luta, gostava de lutar ali. Ela queria fazer coisas com ele diferente e ele não se mexia pra nada, ele não queria sair da zona de conforto dele. E ela ficava brigando com ele porque eles não tinham esses momentos. Só que o fato aqui é que em nenhum momento eu abandonei quem eu era pra me encaixar na vida dele. Então, se ele não gostasse de praia, cara, o problema é dele, eu vou sozinha. Se eu não gosto de algo que ele gosta, igual, por exemplo, ele gosta de ir no cinema, ele gosta de... O que mais, amor? Ele gosta muito de ler e assistir filme. Então, eu passei a começar a ler pra gente ter trocas de Voltar a livros, ler, né? assim. Voltei a ler pra gente conseguir construir essa troca de novo, porque ele tava lendo. Eu acho que as grandes mudanças que a gente fez foi ela ver mais filme, que era uma coisa que ela não fazia. E eu adoro ver filme. E hoje eu gosto também. E praia. Acho que assim... E aí vocês percebem que olha só que louco. E caminhar, gente. Felipe não caminhava. Não caminhava. Mas olha só que maluco. A nossa vida, se a gente fosse resumir em blocos, é cuidar do nosso filho, ver filme, trabalhar, ir pra praia e treinar. Vocês percebem que, tipo assim... É simples. Isso é completamente uma vida normal. Só que a grande questão é onde a gente escolheu viver esse normal. Se você não mora na praia, tu pode ir num parque, tu pode... Qualquer coisa que tenha a natureza incluída, porque isso ajuda muito na vibração, gente. Vocês não estão entendendo o quanto andar descalço, o quanto olhar para a natureza ajuda a gente a elevar a nossa vibração. E tem um ponto, amor, que eu acho que é legal de a gente trazer aqui. Também, muitas vezes, não sempre, mas acaba sendo uma escolha. A gente escolheu morar aqui, não nesse condomínio, mas a gente escolheu morar em Florianópolis, dentre todos os lugares. A gente, antes de se mudar para esse lugar, a gente estava pensando em ir pra Gramado, morar um tempo lá. Por essa liberdade que a gente tem de trabalhar com internet, por não precisar ter algo presencial. Mas acaba sendo uma escolha. O lugar onde você mora, por exemplo... Quando você pensa, nossa, mas vocês têm saída para praia, vocês têm serviço de praia, vocês têm sauna, piscina aquecida, academia, tudo dentro do condomínio. Essa decisão de morar aqui, ela veio de mudar uma crença muito grande que a gente vai desenvolvendo sobre viajar. Então, eu, nos últimos 3 anos, fiz 2 grandes viagens, assim, uma para Dubai e uma que a gente acabou fazendo junto, que foi para Suíça, para Zurique, para Amsterdã, para Berlim, para Paris e para Londres. A gente passou a virada do ano de 2022 para 2023. Quando uma cliente minha foi viajar, eu comentei com ela, falei, amor, ela tá indo pra Europa e tal, vai para Paris, vai para lugar. Tu faria uma viagem dessas de novo? E a gente foi conversando para entender se fazia sentido. A gente falou, não, eu preferia pegar essa grana que a gente gastou, diluir esse dinheiro e botar num aluguel melhor. E foi aí que a gente decidiu que
as pessoas, a gente percebeu que muitas vezes as pessoas fogem da realidade delas, porque a realidade delas é ruim. Então não mora num lugar que gosta, não mora num lugar bom, mas viaja para fugir dessa frustração. Tá gastando sempre com comida, iFood, experiências que Isso. depois, tipo, gente, vai acabar, entende? Então, A gente reduziu nossas experiências, Muito, não porque não tem drasticamente. dinheiro, mas porque a gente está juntando o nosso patrimônio. Exatamente, existem duas prioridades. O patrimônio e a gente viver um cotidiano agradável, com satisfação, com bem-estar. Então, essas duas coisas, elas foram levadas em consideração pra gente se mudar. Então, a gente se desfez porque a gente comia japa quase toda semana. Umas 3 vezes por semana. E aí agora a gente diminuiu pra 1 ou 2 vezes no mês. Nossa, mas a gente ficou 2 meses sem ir. Comer. E agora a gente vai ficar mais 2 meses sem comer de novo. Então, você percebe que muitas vezes vocês estão fazendo escolhas que limitam o bem-estar de vocês. Nossa, por uma simples experiência, uma simples comida, um simples pedido no iFood ou uma viagem de fim de ano. Que acaba sendo uma fuga. Sim, aí você vai ver, né, as minhas clientes vão lá, viajam um monte, parcelam em 24 vezes. Teve uma cliente que viajou umas 3 vezes esse ano. Cara, gasta uma grana, mas tá morando mal. Aí, sabe, tipo, não tem satisfação com a vida. Enfim, são várias nuances que muitas vezes, se a gente não para pra pensar e a gente vai escutando o que o povo tá falando, porque eu tô vendo todo mundo viajar, porque viajar tá barato, não sei o que lá. Aí tá barato viajar, mas tá difícil de pagar aluguel. E aí é você aprender, e aí isso pra mim é a coisa mais louca de todas, é você entender que é possível você mudar como pessoa. É possível. Então, você aprender a gostar de coisas que te fazem também evoluir, crescer como pessoa, mas também você olhar para aquele lugar de, olha só, praia, R$0, Netflix, sei lá, deve custar R$40. Nosso japinha é um japa que a gente achou baratinho, Nossa, cumpre a função. Te gasta R$200 no rodízio ali. Experiência que é gostosa, porque é um japa muito bom. Muito mas bom. Mas não é branding, não é Não nada. É branding. Tipo, cara, a gente gosta de ir lá. Não é longe. Não é longe. Tipo, se a gente fosse pegar onde a gente ia, a gente gastava R$500 nós dois pra ir lá. Fora o Uber, que a gente gastaria mais uns 100. Então, olha só que louco como você consegue quando você sai da bolha de querer performar e aparecer. Eu quero ir lá porque é chique pra marcar. Fuck you! Sim, é isso. Eu acho que uma vida extraordinariamente comum, ela se baseia nas suas prioridades. E você precisa silenciar o que as pessoas estão falando. O Sirizinho. O que as pessoas estão falando sobre gastar dinheiro, sobre tudo. Porque até mesmo se você estiver escutando o que a gente está falando e para você não faz sentido, se você realmente quer gastar, se questione. Será que você quer gastar porque você quer gastar ou porque você tem medo de manter o dinheiro na conta? O que acontece se você manter esse dinheiro na conta? Isso aconteceu, foi um caso de uma cliente que falou isso pra mim. Flecha, eu decidi trocar de carro porque eu não estava conseguindo manter o dinheiro na conta, estava gastando com bobagem. E vai continuar não mantendo. Então você precisa entender em alinhar os seus objetivos em relação ao que de fato você quer fazer com o seu dinheiro. E acho que o ponto máximo desse vídeo, acho que é um ponto bem importante a gente trazer, que você não tá te filmando. É o seguinte, pode me dar aqui um pouquinho. Acho que um ponto muito importante desse vídeo aqui é você de fato ressignificar a ideia do que é extraordinário. Pra mim, quando eu sento, por exemplo, para ler um livro, eu gosto de estar em casa, isso é prazeroso pra mim. Olha só, entende? Tipo assim, caminhar na praia custa R$0, cara, sério, tipo assim, mesmo que a gente morasse longe, a gente poderia estar fazendo isso também, da praia. Talvez se você não tenha praia, vá pro parque, como ela falou. Não tem parque. Tá, mas não tem onde não tem parque. Não existe, eu também, acho. se você vai pra praça. Também se você não tem parque, vá pra praça. Se você não tem, aí também, porra, é foda. Cara, eu não tenho nada. Cara,
Então vamos se movimentar. Vamos olhar para estar em um lugar, fazer algum movimento em relação a viver melhor. Mas o grande ponto é, talvez você só esteja vivendo tudo que você está vivendo porque você está fugindo do teu dia a dia. Faça para esse ano de 2026 o extraordinariamente comum no seu dia a dia. O extraordinariamente comum no teu cotidiano. Enxergar riqueza naquilo que o dinheiro não compra. Pare de colocar só a sua felicidade Em bens duráveis e o seu bem-estar só quando você alcançar alguma coisa. Adiando a tua satisfação. Adiando a tua satisfação, adiando a tua felicidade. Gente... Pô, a gente encontrou um cara ali no nosso condomínio, ele comprou aqui de casa de veraneio. Não, comprou não, ele alugou? Comprou. É dele. Quem? O cara o pai do Matheus. Ah, tá. Eles compraram, a família comprou. A família comprou pra casa de veraneio. Ele mora ali em Coqueiros. Que é um lugar perto daqui. Que é um lugar perto daqui. E aí ele disse, aí eu vou pegar firme 4 anos e aí depois eu vou relaxar. Aí o outro também, que alugou. Daqui 30 anos a gente vai morar na praia. É Cara, sempre depois. Por exemplo, aí outra pessoa que a gente viu aqui. Ela mora em Campinas. A gente super pensa em morar aqui, morar na praia, mas aqui ganha menos. Então, tipo, tu tá pautada em dinheiro. A sua felicidade, a sua satisfação tá baseada no dinheiro. Então, por exemplo, entre morar em São Paulo, que tu vai ganhar mais, mas também vai ter uma qualidade de vida bem inferior a aqui. Gastar mais também. Gastar mais, mas ela falou que não, que lá em Campinas tá. ela ganha mais e é um custo de vida bom. Só que mesmo assim, e a qualidade de vida? Daí passa 5 dias aqui, beleza, ok. Se tá bom pra você, se você consegue enxergar satisfação nisso, beleza. Mas se toda a sua vida for baseada em fugir da tua realidade, comprando coisas... Ai, que linda. Não tá fazendo sentido, entendeu? Quase caí. Não faz sentido. Um conceito que eu tenho falado muito nos meus vídeos do Instagram é que muita gente fala que a vida não é uma corrida, que a vida é uma maratona. A vida não é uma corrida, a vida não é uma maratona, a vida ela é a vida. E a vida ela tem que se valer todos os dias, de alguma maneira. Eu tenho uma tatuagem na minha perna que fala, né? Um dia sem sorrir é um dia perdido. Então todos os dias eles têm que fazer sentido de alguma maneira. E mesmo que alguns dias não façam tanto sentido, que talvez sejam alguns dias de dores e sofrimento, a gente sempre vai aprender alguma coisa nesses dias. Mas de fato, que o seu dia a dia, na grande maioria das vezes, sejam dias que valham a pena. E a questão desse sofrimento, ele só está existindo para que você possa mudar de lugar. Porque nós entendemos que a dor, o desconforto, ele só existe pra gente mudar a polaridade, pra gente sair desse contraste de que não tá fazendo sentido e realmente encontrar um contraste que faça sentido. Eu saí de casa com 19 anos, de uma cidade interior, de Bauru, porque não fazia sentido, mesmo que eu tivesse amigas, mesmo que eu tivesse família, mesmo que eu tivesse tudo ali na minha cidade, ali não me preenchia, ali não era pra mim. E aí eu chorei, me senti sozinha, foi horrível, mas hoje tudo que eu plantei, eu tô colhendo da melhor forma, porque eu escolhi me movimentar. Então, às vezes, você tá dentro de algum lugar que não está fazendo sentido pra você e a única coisa que você precisa ter é coragem de realmente não agradar. Começa pelo intelecto, começa por dentro, começa se movimentando dentro, se aprimorando dentro, porque daí tudo vai fazer sentido. Você vai começar a ter mais coragem para fazer as coisas fora. E um ponto pra gente fechar aqui, eu acho, que a vida é extraordinariamente comum, ela não é uma vida sem ambição, ela não é uma vida sem objetivos maiores,
mas é uma vida suficiente, que a gente entendeu que a gente já chegou onde a gente quer chegar. Pra nós já valeu. Então assim, se a gente puder viver o resto da vida assim, já tá bom. E agora tudo que a gente vê é lucro. Então entenda qual que é o seu suficiente, pautado em você. Porque a gente conseguiu viver o nosso suficiente hoje com muito menos do que a gente imaginaria que a gente precisaria para ser feliz. Sim, a gente é uma coisa absurda. A gente pensa que para ter a vida que a gente tem hoje, é que, lembrando, a gente não tem experiências, a gente não tem esse foco de experiências. A gente não quer ficar gastando nosso dinheiro com isso, porque a gente já entendeu que isso aqui é bom. Mas a gente achava que para ter a vida que a gente tem hoje, a gente precisaria gastar 50 mil. A gente está muito longe disso. A gente gasta muito menos com a vida que a gente tem. Talvez possa até ser um vídeo um dia, acho que é mais para lá, né? Pode ser um vídeo algum dia falando sobre questão de custo, de qualidade de vida. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso em algum vídeo. Mas de fato, a gente conseguiu encontrar nessa vida comum a nossa vida extraordinariamente comum. Valeu! Beijo! Tchau!